De volta para mais uma aula, eu sou o professor Júlio César e nesta aula nós falaremos sobre o segundo produto notável, que é o quadrado da diferença de dois termos. Na aula anterior nós falamos sobre o quadrado da soma de dois termos e agora nós vamos trocar esse sinalzinho de mais por um sinalzinho de menos. Eu optei por não apagar o quadro porque eu quero que você perceba que o caminho é muito parecido, pelo menos na parte algébrica. A parte geométrica vai mudar alguma coisa e a gente vai adaptar na hora, como se estivéssemos improvisando mesmo. Eu quero que você perceba as nuances que vão acontecer. Primeira delas, vamos trocar aqui, ó, tá? A menos b ao quadrado, quadrado da diferença de dois termos. Isso aqui vai ser alterado e nós vamos descobrir essa alteração a partir daqui, tá? A menos b ao quadrado, uma coisa ao quadrado é essa coisa multiplicada por ela mesma, tá? Então, tá aqui, ó. Se você não viu a aula anterior, veja para ter uma boa base do que está acontecendo aqui. Ao multiplicar a por a dá a ao quadrado, a por menos b fica menos ab, menos b por a fica menos AB também, menos BA, só que menos BA é menos AB, comutativo. E menos B por menos B continua mais B ao quadrado, uma vez que menos vezes menos dá mais. O A ao quadrado se mantém, o B ao quadrado se mantém, só que agora nós temos esse bloquinho que é negativo duas vezes. Menos AB, uma, duas vezes o menos AB. Ou ainda, menos 2AB. E está aqui. Esse é o segundo produto notável do nosso estudo. Essa conclusão, então, a gente vai trazer para cá, alterando esse sinalzinho. Ó. Esse daqui. Eu até costumo falar para os alunos, uma coisa que eu acho válida, que é assim, ó, quadrado da soma e quadrado da diferença. O primeiro termo vai ao quadrado, o segundo também. Isso aqui ninguém erra. O pessoal costuma esquecer o termo do meio. No termo do meio, vou colocar um pouquinho mais de espaço. No termo do meio... lembrando que esses aqui são positivos, tá? Aqui também, ó. Mais, aqui não tem sinal, entenda que é mais. Agora, o termo do meio... tem 2AB nesse caso e também tem 2AB nesse caso. Agora, o que vai mudar? Se o sinal do meio é mais, o sinal aqui do termo do meio também é mais. Se o sinal do meio é menos, o sinal do termo do meio também será menos, que é o que está acontecendo aqui. Tá? Então, dá para lembrar de forma bem tranquila o que vai acontecer em cada caso. A estrutura é quase a mesma, mudando só esse sinalzinho aqui do meio. Ó. Mais fica mais, menos fica menos. Tá legal? E esses das pontas aqui são sempre mais. Isso não vai mudar. Certo. Pela álgebra, já está provado aqui que o quadrado da diferença de dois termos é a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Agora, geometricamente, nós vamos ter que adaptar algumas coisas. Primeiro, eu vou começar aqui dizendo que esse quadrado todo aqui é um quadrado de lado A. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, eu vou chamar esse lado todo aqui de A. E se é um quadrado, essa medida aqui também tem que ser A. Primeira característica que a gente lembra dos quadrados é que os lados são congruentes. Os lados têm a mesma medida. Depois é que você vai pensar que o quadrado tem 4 ângulos retos, que o quadrado é um retângulo, que o quadrado é um losango, mas as crianças já sabem disso. O quadrado tem os lados com a mesma medida. Então, A e A. Aí, eu vou fazer o seguinte,
Eu vou dizer então que esse pedacinho vale B. E que esse pedacinho aqui também vale B. Ou seja, aqui nós temos um quadradinho de B por B. Portanto, aqui nós temos uma área que é B ao quadrado, pois a área do quadrado é lado vezes lado, B ao quadrado. Só que, se eu tenho isso aqui tudo valendo A e aqui tem B, o que sobra para cá? Sobra A menos B. Se eu tenho 10 reais e já gastei 3, o que me sobra é 10 menos 3, que no caso é 7. Mas aqui, como são letrinhas, eu tenho A, já gastei B, o que sobrou é a diferença entre A e B. De fato, se eu somar essas duas partes, A menos B, vou fazer aqui um rascunho, A menos B mais B, olha a soma de opostos aqui, ó. O mais B com o menos B se cancelam e sobra só o A, que é tudo isso aqui. Se eu somar os dois pedaços, tem que dar o A, que é o pedaço inteiro. Tá? Então, tá tudo bem. E, como é um quadrado, e aqui eu estou dizendo que é B, então aqui também tem que ser A menos B. Olha só, nós queremos descobrir quanto que é A menos B ao quadrado. A menos B ao quadrado é justamente isso aqui, ó, a área desse quadrado aqui. Porque a área do quadrado é lado vezes lado. É um número multiplicado por ele mesmo. Nós queremos descobrir isso. E isso daqui é a área desse quadrado. Então vamos pensar um pouquinho, ó. Se eu quero saber aquele quadrado ali, ó. O segundo maior, porque o maiorzão é esse daqui, esse é o segundo maior, esse aqui é o terceiro, é o menorzinho. Se eu quero saber isso daqui, eu vou pensar assim, ó. A menos B ao quadrado é o quadradão, o maior, que é um quadrado de lado A, portanto, A vezes A, sua área é A vezes A ao quadrado. Menos esse retângulo aqui, porque ó, eu quero só isso aqui. Então, desse quadradão, eu vou descartar esse retângulo, esse e esse quadradinho. Eu vou descartar essa parte, essa e essa daqui. Então, eu tenho que fazer o quadradão, que é A ao quadrado, menos esse retângulo. Esse retângulo tem área B por A menos B. Base e altura. B vezes A menos B. Vou descartar esse daqui também, que tem a mesma área que esse. É B por A menos B. Mesma coisa. Menos B vezes A menos B. E ainda vou descartar esse quadradinho, porque essa parte toda, esse L aqui, ó, eu estou retirando. Esse retângulo, esse e esse quadradinho. Vou tirar esse B ao quadrado. Lembrando, gente, estamos falando de áreas, tá? É a área do quadradão, menos o primeiro retângulo, menos o segundo, menos esse quadradinho. E ali é só fazer continha, tá? Então, ó, A menos B ao quadrado é A ao quadrado, distributiva aqui, ó, menos B vezes A menos AB, menos B vezes menos B, mais B ao quadrado, menos B vezes A, menos AB, menos B vezes menos B, mais B ao quadrado, e ainda tem aquele menos B ao quadrado. Dá para simplificar aqui, porque são opostos, e aí eu consigo finalizar assim, ó. A menos B, entre parênteses, ao quadrado, é A ao quadrado. Esse bloquinho aqui, ó, aparece duas vezes. Uma, duas. Portanto, eu tenho aqui menos duas vezes o bloquinho AB. Vou até colocar em laranjinha também aqui, ó. Tá? Esse bloquinho aparece uma, duas vezes, por isso esse 2.
O sinal de menos eu coloquei aqui. E ainda me sobra esse b ao quadrado. Como já era esperado do que foi provado algebricamente. Na aula anterior, em que nós provamos o quadrado da soma, eu comentei que a demonstração algébrica é mais rápida, porque não envolve muitos pensamentos, muito raciocínio. É distributiva, faz a continha, multiplica. Só que eu gosto da geométrica por uma questão estética, eu acho ela mais bonita, e eu acho que tem mais coisas envolvidas que a gente pode comentar. Inclusive essa questão de composição, ou mesmo decomposição das áreas. Tá? Nesse caso nós fizemos algumas diferenças, algumas subtrações. Acho que pensar sobre isso é interessante, é relevante, é produtivo, é construtivo. Espero que você tenha entendido, tenha gostado. Até uma próxima. Tchau!